o que nós falamos aí na semana 3 da disciplina, tá? Então, na semana 2 da disciplina, né, nós finalizamos a semana 2 já discutindo alguns elementos da norma ISO 9001, né, que é a base para as demais normas, né? Então explicamos aí os conceitos do anexo SL, né? Que são aqueles elementos comuns a todas as normas, né? E começamos então a detalhar, né? Os elementos, né? Da norma ISO 9001, né? 2015. E agora então vamos continuar, né? Essa nossa aula aqui na semana 3, tá? Então agora o próximo item, né, da norma é o item foco no cliente, né? Entendendo que foco no cliente é um dos elementos principais aí da norma, né, tá? Porque obviamente o propósito da organização, né, é atingir a satisfação do cliente, né? Então quando a gente fala, né, em atingir a satisfação de cliente, né, é principalmente entender quais são então os requisitos, né, dos clientes e os requisitos estatutários e regulatórios, né, que devem ser atingidos, né? Se eu tenho determinado produto, né, que ele é um produto regulado por legislação, né, entender também quais são os requisitos legais, né, para que esse produto ele possa ser, né, comercializado, também faz parte aí desse entendimento aí do foco do cliente, né? E quais são os riscos e as oportunidades, né, que podem afetar a conformidade de produtos e serviços, né, e obviamente a nossa capacidade de atingir a satisfação do cliente, né? E aí ter um sistema, né, para assegurar que esse aumento da satisfação do cliente seja mantido, né? Então, quais são as ferramentas organizacionais, né, pesquisa de satisfação, acompanhamento de indicadores, né, que eu possa ter para assegurar que isso está sendo feito, né? Depois, desenvolver uma política da qualidade, né, e norteie a organização ao atingimento desses objetivos, né? Então, é responsabilidade da alta direção, né, estabelecer, implementar e manter uma política que, primeiro, seja apropriada ao que a empresa ela quer, né, e ao contexto da organização, apoiando o seu direcionamento estratégico, né? Prover uma estrutura que estabeleça objetivos na qualidade, né, ligadas à política da qualidade, né? Inclua um comprometimento, né, dentro da política em satisfazer os requisitos aplicáveis à organização, né? E incluir também um comprometimento que a política, os processos estruturados da minha organização vão sempre buscar a melhoria contínua. Tá? Então, na verdade, a política é um compromisso da organização, né, em relação aos seus clientes, em relação ao seu mercado, né, em relação às suas partes interessadas, né? E aí, e além de estabelecer a política, nós temos que comunicar a política da qualidade, tá? Comunicar as partes interessadas, né, tá? Na extensão necessária que eu defina pela minha própria organização. Tudo bem? Tá? Depois, junto com o estabelecimento da política, né, eu tenho que estabelecer quais são os papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais, né? Para quê? Para assegurar que o sistema da qualidade seja mantido de acordo com os requisitos da norma, né? Assegurar que todos os processos entreguem as suas saídas pretendidas, né? Assegurar que o sistema de gestão tem o seu desempenho constantemente relatado, né, para a própria organização, né, assim como as oportunidades, né, também as oportunidades de melhoria do próprio sistema, né, sejam relatadas, né, pela minha organização. Tudo bem? Tá? Assegurar a promoção do foco do cliente na organização, né, e assegurar a integridade, obviamente, do próprio sistema de gestão da qualidade, né? Depois, o item planejamento, né? Lembrar que o item planejamento é um daqueles itens comuns a todas as normas, né? Que ele vai determinar, então, quais são os riscos e as oportunidades, né? Do meu sistema de gestão, olhando os processos organizacionais, né? A partir da identificação dos riscos, né, principalmente os riscos que estão ligados, né, à questão da satisfação do meu cliente, né, eu tenho que identificar esses riscos, né, e estabelecer ações mitigadoras dos riscos e acompanhar
a evolução da implantação dessas ações de mitigação, né, para diminuir, obviamente, os riscos de impacto no cliente, né? E quais são as oportunidades, né, dos meus processos, né, para mim melhorar o meu processo de gestão e atender, né, e entregar, né, uma satisfação elevada para o meu cliente, né? Então, principalmente, o que se pede dentro desse requisito, né, são identificar, né, principalmente quais são esses riscos e oportunidades e definir um plano de ação, né? Ou para aproveitamento no caso das oportunidades, né? Ou no caso de mitigação para os riscos, tá? Então aqui a gente tem um modelo, né? Um modelo teórico, né? De como que a gente poderia abordar esses riscos, né? Dentro da minha organização, né? Então aí eu tenho uma fase que eu preciso identificar o risco, né? Depois analisar a extensão, né, a gravidade desses riscos, né, para depois, obviamente, estabelecer ações de tratamento do risco, né. E quanto mais alto for o risco, né, mais emergente também tem que ser a minha atuação, né, tá? Um dos principais elementos, né, ou ferramentas, né, para identificar os riscos é através da matriz SWOT, tá? Onde eu vou determinar quais são as forças e as fraquezas, né, da minha organização, né? As forças vão estar ligadas às oportunidades, né? E as fraquezas vão estar ligadas aos nossos riscos, né? As nossas ameaças, né? Tá? Esse aqui é um modelo de risco interessante, né? Um modelo de risco onde eu tenho duas vertentes, né, para definir qual que é o tamanho desse risco, né? Primeiro é qual que é a probabilidade do risco acontecer, tá? Então, às vezes eu tenho um determinado risco, né, que a probabilidade de ele ocorrer é extremamente pequeno, tá? Ou eu tenho, né, uma probabilidade muito alta desse risco acontecer, tá? E qual que é o impacto desse risco? Tá? Então, se esse risco, né, ele vai me levar a um impacto muito grave, né, ou se esse risco ele vai me levar a um impacto muito leve ou sem impacto, né? E a probabilidade se esse risco é certo de acontecer ou se esse risco é extremamente raro dele ocorrer, tá? Então, nessa matriz de risco, por exemplo, né, se a probabilidade de acontecer ele é quase certa, né, e o risco ele é gravíssimo, né, aí ele entra na minha zona vermelha que eu tenho que tomar ação, né. Então, se a probabilidade de ocorrer, por exemplo, é extremamente baixa, né, e o risco ele é grave, né, ele entra na minha zona amarela, né, que eu tenho que estar monitorando esse risco, mas não necessariamente tomando uma ação agora, tá. Se eu tenho uma determinada probabilidade de acontecer rara, né, tá? Mas porém, na análise de risco, né, ele pode me levar a um impacto leve, né? Eu entro aqui no sistema moderado, né? Que aí eu estou controlando, né? Mas não necessariamente eu tenho que tomar ação, né? E para risco baixo, obviamente eu desconsidero esse risco no meu sistema de gestão, tá bom? Tá? Depois o outro item é como a partir, né, do olhar da organização, do olhar do contexto organizacional, das saídas planejadas, né, eu defino quais são os objetivos da qualidade, né, e planejamento para alcançá-los, né. Dentro da definição do objetivo, né, uma das ferramentas principais é, por exemplo, o SMART, né. Então o SMART, ele diz que um determinado objetivo ele tem que ser específico, né. Então o que que eu quero fazer? Que eu quero diminuir o tempo de entrega do meu produto no meu cliente, tá? Ele tem que ser mensurável, né? Então, por exemplo, a quantidade de dias que eu levo para atender o meu cliente desde o momento que eu recebo o pedido. Ele tem que ser atingível, né? Ele tem que ser relevante para a minha organização, né? Relevante eu fiz uma pesquisa de satisfação e meu cliente me apontou, né, que um dos principais níveis de importância que ele tem em relação à minha empresa é o tempo de entrega, tá? Então ele tem que ser importante, né, relevante para a organização, né, e principalmente até quando eu quero cumprir esse requisito. Então eu quero diminuir o tempo de entrega do meu produto em 20% até o final do ano, por exemplo, tá? Né? Então, os objetivos devem ser coerentes com a política, né? Devem poder serem mensurados, né?
deve levar em conta os requisitos aplicáveis, né? Então, se eu tenho legislação, né, eu tenho que colocar um objetivo caso eu tenha um risco de não cumprimento, né? Se pertinentes para conformidade do produto, né? Os objetivos devem ser monitorados, comunicados e atualizados, né? Ao planejar os objetivos, né, eu tenho que determinar o que eu vou fazer, quais são os recursos, né? Quem será o responsável, quando será concluído e como os resultados serão avaliados, né? E o planejamento de mudança, né, são as ações que eu tenho que tomar, né, quando alguma mudança poder colocar em risco o atingimento desse objetivo, né? E um fator importante para o alcance dos objetivos, né, é quais são os recursos, né, que a minha organização ela tem que prover para que eu alcance os objetivos esperados, né? Tá? Então, para definir o recurso, eu tenho que considerar as capacidades e restrições dos recursos existentes, né? E o que precisa ser obtido, por exemplo, de provedores externos, tá? Aqui, né? Aqui o elemento pessoas, né? Então aqui a gente deve definir, deve determinar e prover pessoas necessárias para a implementação eficaz do sistema de gestão da qualidade, né? E no item infraestrutura, né? Qual que é a infraestrutura física que eu tenho? Tanto de prédio, equipamentos, máquinas, né? Quais são os recursos para transporte, tecnologia da comunicação, né? Então, monitorar o que eu preciso de recurso para o meu processo para atingir, né? Aqui, por exemplo, qual que é o ambiente que eu tenho que ter para poder operar os meus processos, né? E quando a gente fala em ambiente, não é só ambiente físico, né? Por exemplo, temperatura, calor, umidade, né? Mas sim também o ambiente social e o ambiente psicológico, né? E aqui recursos de monitoramento e medição, né? Então, na verdade, se eu tenho um determinado objetivo, como que eu vou medir, né, o alcance desses objetivos, né? Então, aqui nos recursos de monitoramento e medição, é assegurar que a minha organização tem os recursos para poder medir os resultados esperados, seja de produto, seja de processo, ou seja de uma determinada atividade organizacional, né? Aqui, mais ligada à parte, né, de medição operacional, né, a rastreabilidade, né, da medição, né? Então, como que eu asseguro que aquele equipamento que eu vou utilizar para medir uma determinada situação de conformidade do produto, se ele é rastreável, né? Como que eu consigo assegurar que aquela avaliação que foi feita, ela foi feita de uma maneira correta, tá? Aqui no item 716, né, é a parte de conhecimento organizacional, né? Como que eu asseguro que o conhecimento necessário, né, para mim operar os meus processos, né, eles estão preservados dentro da minha organização, né? Tá? E aqui a gestão do conhecimento organizacional, né? Normalmente eu tenho essas ferramentas, né? Ou é ferramenta de socialização, né? Então, compartilhar o conhecimento através de pessoas dentro de uma área, né? Externalização desse conhecimento, né? Colocar o conhecimento tácito em conhecimento explícito, né? Nem sempre isso é possível, né? Uma combinação disso tudo, né? Ou, né, efetivamente a internalização do conhecimento através do repasse desse conhecimento, né? Tá? Então, muito bem. Aqui é como eu defino, né? Quais são as competências necessárias, né, da minha organização para atingir os propósitos, né? Então, qual que é o tipo de competência que tanto o processo como as pessoas têm que ter dentro da minha organização, né? E depois o outro item, conscientização, né? Como que eu asseguro que as pessoas estão conscientes da responsabilidade e da importância do resultado do seu trabalho para o sistema de gestão da qualidade, né? Então, essa conscientização, ela tem que estar tem que estar coerente com a política de qualidade, né? Com os objetivos pertinentes, né? Qual que é a contribuição de cada um, né? Para o sistema de gestão da qualidade e as implicações, né? Do meu trabalho em relação a uma eventual não conformidade de produto, né? Então, quando a gente olha as pessoas dentro da minha organização, né? A gente tem que olhar, né? Que as pessoas que executam as atividades que afetam a qualidade do produto, elas devem ser competentes, né? Com base em educação, treinamento, habilidade e experiência, né?
Então, todo esse conjunto, ele me leva à competência, tá? E aqui, quando a gente fala em automotivo também, é habilidades de projeto, treinamento da função, né? Que já fala que o treinamento não é só o treinamento formal em sala de aula, né? Mas também o tal do on the job, né? E a questão também que afeta tudo isso é a motivação, né? E a capacidade das pessoas em realizar as atividades de uma maneira autônoma, né? Tá? Aqui, por que que as pessoas falham, né? As pessoas falham basicamente porque ou elas não sabem o que tem que ser feito, né? Ou elas não sabem realizar a atividade, não têm habilidade para realizar a atividade, ou não querem, tá? Quando a pessoa sabe, ela sabe como fazer, né? Ela pode realizar aquela atividade, quer, né? E aí normalmente eu tenho o pilar chá, né? De uma maneira bastante completa, tá bom? Tá? Aqui a comunicação, como eu faço comunicação interna e externa, né? Tá? Quais são os elementos importantes, né? Tanto internamente ou externamente a ser comunicado pela minha organização, né? Então aqui um exemplo, eu posso definir quais são os assuntos a ser comunicados, né? E quais são os canais de comunicação, né? Aqui tanto interno como externo, tá? Aqui trata de informação documentada, né? Então, quais são as informações documentadas, né? Que eu tenho que assegurar dentro da minha organização, né? Para obter repetibilidade de resultado, né? Tá? Aqui era o tal do controle de documento que a norma antigamente ela falava, né? Tá? Aqui é como eu faço a gestão, né? Da criação, atualização desses documentos, né? Como que eu controlo, né? Essa informação documentada, né? Então aqui como que eu deixo disponível, né? Como eu distribuo, armazeno, recupero, né? Tá? Como eu faço controle de alteração, né? Como que eu faço retenção, disposição, né? E aqui o elemento 8 eu já começo o elemento de operação, né? Então, planejamento dos controles operacionais, né? Então, quais são os requisitos para produto e serviço, né? E quais são os critérios para processo e quais são os critérios para aceitação, né? Do produto ou serviço, né? Determino quais são os recursos necessários, quais são os controles intermediários que eu vou ter que fazer, né? Quais são as informações documentadas, né? Que eu tenho que ter para assegurar que aquele processo vai ser feito de acordo com o planejado, né? Quais são os requisitos para produtos e serviços, né? Tá? Aqui é, quando que eu devo comunicar ao cliente, né? Tá? Como que eu desdobro esses requisitos relativos a produtos e serviços dentro da minha organização, né? Tá? Então aqui, como requisito, né, relativo ao produto e serviço, tem também a parte dos requisitos legais, né? Aqui a análise crítica dos requisitos relativos a produtos e serviços, né, principalmente com relação a se eu tenho capacidade de atender a esses requisitos, né? Tá? Quando houver mudança de requisito, como que eu consigo assegurar que isso desdobrado na organização nos níveis adequados, né? Aqui o item 8.3 é quando eu faço desenvolvimento de produto ou serviço, né? Tá? Aqui como eu faço planejamento desse projeto e desenvolvimento, né? Tá? Então aqui eu tenho que determinar, por exemplo, no planejamento, né? Qual que é a natureza, duração e complexidade dessa atividade de desenvolvimento, né? Quais são os estágios, né, envolvidos, né? Quais são os pontos de verificação que eu vou colocar, né? Quais são as autoridades, os recursos internos necessários, né? Quais são as entradas para o desenvolvimento de produto, né? Quais são os requisitos funcionais e desempenho desse produto, né? Informação derivada de projetos anteriores, né? Requisitos estatutários e regulamentares, né? Normas ou códigos de práticas, né? Tá? E aqui, pessoal, nesse momento, né, finalizamos, né, finalizamos esse módulo 3, né, e aí no módulo 4 a gente finaliza, né, essa parte aqui dos requisitos da ISO 9001, tá bom? Então nos vemos lá no módulo, na semana 4. Até lá.